Hoje eu quero fazer uma reflexão com base nas palavras que Jesus proferiu aos seus discípulos e que se encontram lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, no verso 18, onde ele diz: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Poder, autoridade. Dizem por aí que o poder corrompe. O autor desta frase parece que foi Lord Acton. Mas esta frase não traduz a realidade, porque, na verdade, o ser humano é que corrompe o poder. Você sabia que quando Deus criou o ser humano, Adão e Eva, ele concedeu ao ser humano poder? Ao criar o homem, Deus lhe deu o livre-arbítrio, o poder de decisão, o poder de fazer escolhas. Infelizmente, por causa do pecado, o homem tem usado este livre-arbítrio, este poder de decisão, de maneira errada, muitas das vezes trazendo prejuízos para si mesmo e também para os seus semelhantes. Quando falou estas palavras para os seus discípulos, Jesus não estava apenas querendo dizer que ele era o homem mais poderoso de todo o universo, mas logo em seguida, Jesus mostra para os discípulos que ele, que tem todo o poder no céu e na terra, vai conferir poder também aos discípulos. Jesus, ele nos dá o privilégio de recebermos dele autoridade, poder para realizar a obra dele aqui no mundo. Muitos discípulos de Jesus recebem dele a delegação de poder e autoridade, alguma responsabilidade, uma oportunidade de você desempenhar um papel relevante e influenciador na vida das pessoas. A grande questão é: sabemos nós lidar com esta autoridade que Deus nos outorga, que Deus delega para nós? Nós estamos vivendo num mundo onde muitas autoridades, pessoas, homens e mulheres influentes, que detêm o poder, muitas das vezes concedido pela humanidade, pelas pessoas, abusam deste poder. E infelizmente nós vemos pessoas usarem o poder para prejudicar, para maltratar, para punir. É preciso olhar para o exemplo de Jesus, porque quando eu olho para Jesus, eu aprendo 3 lições importantes que vão me fazer usar o poder que ele me outorga de maneira correta. A primeira lição é que Jesus, que detinha todo o poder do universo, nunca perdeu o equilíbrio. Sabe por quê? Porque ele vivia conectado a Deus. Ele mantinha comunhão permanente com Deus através da oração. A oração proporcionava para Jesus o equilíbrio, o controle, principalmente em situações tensas da vida. Você nunca vai ver Jesus perdendo o controle. Ele que tinha o poder no céu e na terra. Ele mantinha o equilíbrio das situações da vida, porque ele vivia conectado com Deus através da oração. Aqui está uma lição preciosa para todos nós que somos discípulos de Jesus. Quando Deus lhe der a oportunidade de você ter uma responsabilidade, demonstrar que você recebeu de Deus autoridade para fazer alguma coisa, não se esqueça de imitar o exemplo de Jesus, estando conectado a Deus através da oração. A segunda lição que eu aprendo com Jesus é a sua coerência entre aquilo que ele falava e aquilo que ele vivia. Por isso, Jesus tinha uma autoridade que fazia toda a diferença em meio às pessoas com as quais ele se relacionava. Lembram que ao final do Sermão da Montanha, ali no Evangelho de Mateus, é dito que as pessoas ficaram maravilhadas com o ensinamento de Jesus, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas e fariseus. Aqui mostra que o ensino de Jesus era coerente, porque aquilo que ele falava, aquilo que ele transmitia como teoria, as pessoas viam na sua vida exemplar, na sua vida prática. O mesmo vai acontecer comigo e com você. Se vivermos aquilo que nós conhecemos e aquilo que nós falamos da palavra de Deus, se vivermos isto na prática e as pessoas perceberem esta coerência, isto vai fazer toda a diferença para que a autoridade que Deus conferiu a você, seja num cargo na igreja ou fora da igreja onde você trabalha, não importa, ou até mesmo nas suas relações familiares, as pessoas vão perceber que esta autoridade é relevante e vai estar sendo sustentada
por causa da coerência que existe em você, entre aquilo que você ensina e aquilo que você vive. E a terceira lição que eu aprendo no exemplo de Jesus é que ele tinha plena consciência de que precisava ser humilde para servir as pessoas. Humildade e serviço sustentavam esta autoridade e este poder que Jesus tinha vindo do Pai. Humildade e serviço pode fazer uma grande diferença na sua vida, na sua liderança e no exercício da autoridade que Deus lhe confere. Quanto mais humilde e disposto a servir era Jesus, mais as pessoas acreditavam na sua autoridade como mestre e como o Messias. Eu espero que você reflita neste exemplo de Jesus e eu desafio você a colocar em prática essas 3 lições. Isso fará uma grande diferença na sua vida e na minha vida.